Chegamos ao segundo tópico da lição que estamos estudando esta semana, uma lição que fala sobre o quarto animal de Daniel, capítulo 7. Neste segundo tópico, vamos aprender sobre um poder que pretende mudar a lei de Deus. Vamos entender que poder é este que pensou ter autoridade ou agiu como se tivesse autoridade para mudar coisas que são imutáveis, que Deus não delegou a ninguém. Pelo contrário, Deus estabeleceu na eternidade e que perpetuará para toda a eternidade. Mas vamos ver que poder é esse que se levantou na história, pensando que tinha poder para realizar mudanças e quais foram essas mudanças também. É o que nós vamos estudar agora. Pergunta A. Como sabemos que ninguém pode mudar a lei de Deus? Irmão Jackson, quais são as evidências que temos de que a lei de Deus é imutável? Muitas evidências são apresentadas na palavra de Deus através de menções, nos versículos bíblicos. Nós vemos aqui nessa pergunta algumas menções feitas pelo salmista, que ele diz que os mandamentos de Deus eles permanecem para sempre. Nós vemos também o próprio Jesus declarando que a sua vinda a esse mundo, a sua missão não era abrogar ou destruir a lei, mas cumpri-la. E nós vemos também em Lucas o próprio Jesus também mencionando que seria muito mais fácil o céu e a terra passar do que cair um tio que fosse da lei. Então essas menções e o próprio fato também, ainda mais, algo assim mais, uma evidência muito mais forte, é a própria morte de Jesus na cruz. Quando nós olhamos a história de Daniel, no capítulo 6, versículo 15, nós vemos ali uma ocasião muito interessante, em que o rei Dário, agora de forma inadvertida, ele faz um decreto em que não se podia orar, Daniel ora, e agora os inimigos de Daniel aplicam a lei contra ele, E nós vimos na história lá que Dário, ele tenta reverter a situação, mas o que acontece? Os inimigos de Daniel, os outros governadores, dizem, olha, tu sabes muito bem que a lei ela não pode ser mudada. É a lei dos medos e persas. E pelo cumprimento da lei que não podia ser mudada, Daniel agora é condenado à morte. Daniel é jogado na cova dos leões. Então nós vemos aqui um detalhe muito interessante. Se a lei pudesse ser mudada, Daniel precisaria ser jogado na cova dos leões? Não. De forma nenhuma. E agora vamos aplicar para a lei de Deus. A lei de Deus ela foi escrita com o próprio dedo de Deus, ou seja, ela tem a assinatura de Deus. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, haveria necessidade de Cristo morrer na cruz? Não, era só ter mudado, ao invés de mudar depois da sua morte, só ter mudado antes. Ter mudado antes. Para que haveria necessidade de Cristo vir a esse mundo? Então, se nós podemos ver aqui que num contexto humano existe seriedade na elaboração das leis, como o exemplo ali do tempo de Daniel, quanto mais num contexto santo, num contexto onisciente de onde Deus. Onde o próprio Deus estabeleceu uma lei. Ele estabeleceu e assinou. Que é reta, que é santa. Exatamente. E Deus não apenas estabeleceu, é interessante que lá no contexto de Dário, é descrito lá que ele estabeleceu e assinou. Por isso ela não podia ser mudada. E a lei de Deus, quem estabeleceu? Ele. Deus. E quem assinou? Deus. Ele assinou. Então, não tem nenhuma evidência de que essa lei ela pode ser mudada. A morte de Cristo é a maior de todas as evidências. Para alguns que colocam a morte de Cristo como sendo a abertura para a mudança da lei, eles estão plenamente equivocados. Porque a morte de Cristo, conforme apresentado pelo irmão Jackson, é a confirmação de que essa lei é imutável. É imutável, exatamente. Muito bem. Então,
temos aí a lei de Deus que é imutável. Que lei é esta? A lei dos 10 mandamentos, que faz menção de que não devemos ter outro Deus diante de nós, que não devemos adorar imagens de esculturas, segundo mandamento, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, terceiro mandamento, que no quarto mandamento diz que nós devemos guardar, observar esse dia como dia santo, o sábado como dia santo. No quinto mandamento que diz que devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não mentirás, né? E décimo mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo. É claro que os diversos desses mandamentos só citei a síntese, né? Sim. Mas em base são esses mandamentos imutáveis que Deus deixou para a alegria da humanidade. Mas nós vamos ver que este poder do qual nós estamos falando no estudo da lição da Escola Sabatina desta semana, ele pensou que tinha autoridade para mudar. Mas vamos ver mais sobre isso agora na pergunta B. Que poder se desenvolve... Tem um detalhezinho antes, que eu gostaria de mencionar antes de passar aqui, que serve como uma curiosidade, mas também tem a ver com o que foi mencionado. Tem um texto mencionado na pergunta A, que é o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 14. E que na versão trazida aqui, que é a versão mais comumente usada nas nossas congregações, que é a versão revista e corrigida, mas também a revista e atualizada caminharia por esse mesmo texto, da mesma forma, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Conforme a base do texto grego para a tradução deste versículo, e nós temos duas vertentes principais de textos gregos para as traduções modernas das Escrituras Sagradas, a expressão aqui apresenta lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas se usar uma outra base, que é a chamada textos recebidos, ou textos recépticos, esse mesmo verso faz menção de que bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. No grego, a expressão lavar as suas vestes do sangue do Cordeiro e a expressão que guardam seus mandamentos é muito similar. E aí fica a grande dúvida, né? Qual das duas traduções seria a que realmente foi a que João redigiu? Não sabemos. De toda forma, o verso aqui, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, também tem o seu significado, faz menção da justiça de Cristo, da nossa vida ser limpa e lavada no sangue de Cristo, mas também dentro do contexto, a expressão da guarda dos mandamentos de Deus também cabe, e aí existe não se sabe exatamente qual é de fato a expressão que João utilizou lá quando redigiu o Apocalipse, ok? Mas quando esse texto apareceu nessa pergunta aqui, a intenção de quem preparou a lição e a versão bíblica de quem preparou a lição fazia menção de que guardaram seus mandamentos, como uma menção, né? Como sabemos que ninguém pode mudar a lei de Deus? Então aqui a menção seria de que a guarda dos mandamentos da lei de Deus é algo que está, sim, atrelado à questão da vida de alguém com Deus, né? Alguém que entrega a sua vida a Deus, ele vai receber os mandamentos de Deus dentro do seu coração e, pela graça de Cristo, buscará viver esses princípios. E, por fim, alcançará a vida eterna, né? E, por fim, alcançará a vida eterna, que é o direito à árvore da vida. Que é a sequência do verso, ok? Isso é mais uma questão de curiosidade. Recentemente alguém me perguntou, né? Como entender essa questão? Algumas Bíblias falam de uma coisa, outras falam outra. Qual que é a melhor? Bom, não sabemos qual exatamente traz o sentido original por conta do que aconteceu no decorrer da história, né? Mas agora sim, vamos à pergunta B.
que poder se desenvolveria a partir do Império Romano? E o que ele pretendia fazer e quais mandamentos específicos afetou? Então, qual foi o poder que se desenvolveu a partir do Império Romano, que surgiu, pelo menos, da força desse império, né? Então, aqui foi um poder eclesiástico, um poder religioso, né? À medida que Roma pagã ela começou a declinar, surgiu agora um poder lá dentro de Roma, um poder religioso, que é o poder papal, né? E esse poder, ele se desenvolveu a partir do Império Romano, recebendo de Roma imperial, né, a autoridade para poder exercer, né, também a autoridade sobre o mundo e as pessoas. Então, esse foi o poder, e nós vemos pelas características apresentadas em Daniel, aqui especificamente no versículo 25, né, algumas características que se enquadram muito bem no que esse poder fez no decorrer do tempo. Né? Então nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito disso, mas aqui fala, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então esse poder no decorrer do tempo, ele agora ele buscou, né, para si a autoridade que cabia unicamente a Deus. Né? Então ele por meio dessa atitude, né, de atribuir a si mesmo o poder que apenas cabia a Deus, ele agora está se voltando contra Deus, ele está proferindo palavras contra o Altíssimo. Quando ele fala também em que tem a autoridade dada por Deus para fazer isso ou aquilo outro, ele agora está falando contra o Altíssimo. Perseguiu os santos do Altíssimo, né, que é outra característica, mudou os tempos e a lei, e esse ponto especificamente aqui, ele agora buscou atingir de uma forma mais direta aquilo que representa o caráter de Deus, né, que é a sua lei. Sua lei. Então, porque ele pretendia, porque aqui não fala que ele mudou, é porque mesmo com essa tentativa desse poder em fazer essa mudança, ainda assim existiu, né? Existe e existirá um povo que levantará uma bandeira da verdade, apresentando ao mundo os verdadeiros mandamentos. Então, quais foram esses mandamentos? Então, o primeiro mandamento que fala a respeito, o segundo mandamento, né, que fala a respeito da imagem de escultura, que não devemos fazer imagem de escultura, nem figura do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, e assim por diante. Então, esse poder, né, o poder papal, ele retirou esse mandamento da lei de Deus, dizendo que ele tinha autoridade para fazer isso, que havia recebido de Deus a autoridade para fazer o que quisesse. E agora ele retirou também o quarto mandamento, né, substituindo, e para manter os 10, ele dividiu o 10º mandamento em 2. Né? Então veja só, esses mandamentos foram afetados de forma mais direta, de forma mais específica. E aqui fala, na nota, fala que Roma se atreveu a eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe a adoração em imagens, e dividiu o 10º mandamento em 2, visando manter o número. Então, para que as pessoas mantivessem, né, a observância de 10 mandamentos, ele manteve os 10, mas fez toda essa mudança na lei de Deus. Exato. Então, quando, dentro do contexto familiar, né, o pai estabelece uma certa ordem dentro da sua casa, uma certa regra, e diz para o filho, filho, você não pode fazer tal coisa. Aí vem a mãe e diz, não, filho, você pode fazer tal coisa. E a vontade da mãe, isso pode ser o oposto também, a ordem aqui não vai alterar o exemplo.
e vem, enfim, o outro cônjuge fala, você pode fazer, contrariando a regra do primeiro, e prevalecendo essa regra, nós percebemos que a mãe, ou a segunda, né, pessoa, ela teve um intuito ou uma certa preponderância, ou intenção de preponderância, em desfazer a primeira regra. E como que o outro cônjuge que tinha estabelecido a regra primeiro, tanto faz aqui o pai e a mãe, né, eu não vou estabelecer quem dá a regra primeiro, mas como que o cônjuge fica? Imagine o irmão Jackson dando uma orientação a seus filhos, de repente a sua esposa lhe contraria, né? E às vezes contraria porque não sabia também o que o pai diz. Às vezes as crianças chegam assim, pai, posso fazer uma coisa? Fala, não, não pode. Daí a criança vai e corre na mãe, mãe, posso fazer tal coisa? E às vezes a mãe, tal, pode. Porque às vezes a criança age com certa malícia, né? Para tentar ganhar o sim de um dos dois lados. Mas às vezes existem cônjuges que já não estão numa boa relação, né? E agem de uma forma intencional. Mas a intenção já é no sentido de ferir, sim, de passar por cima do outro, de mostrar que eu mando mais do que você. Já é uma relação que não é saudável. E quando nós vemos esse poder aqui, passando por cima da ordem divina, ele de fato está tentando mostrar que ele é uma autoridade superior a tudo. Que daí se enquadra, né? Proferindo palavras contra o autismo e tal. Então nós vemos essa preponderância. Foi alguém que estava, de fato, se rebelando, querendo manifestar insatisfação, manifestar seu poderio, estabelecendo essas coisas. Mas graças a Deus que nós temos recebido luz dos altos céus, para que, mediante o conhecimento das Escrituras Sagradas, mediante o conhecimento bíblico, das profecias, nós possamos entender que essas mudanças, elas não estão compatíveis com o ensinamento sagrado. Porque existem muitos que se dizem protestantes, que se dizem pessoas que estão tentando desfazer aquilo que esse poder tinha feito. No entanto, quando chega, principalmente na questão do dia de guarda, daí arrumam inúmeros artifícios para dizer que o dia de guarda é aquele que foi estabelecido por Roma e não aquele que foi estabelecido por Deus lá no Éden, né? Então, que nós possamos, com a graça de Deus, estar sempre atentos à palavra profética, para que não venhamos a ter a nossa fé, os nossos conhecimentos corrompidos por ensinamentos apenas humanos ou de qualquer poder que tenha se estabelecido nesse mundo, mas que não seja conhecimento de fato que vem da parte de Deus. Amém?